Que bom que você está aqui. Nós começaremos agora um curso para o Ministério dos Adolescentes, um curso de liderança. E você é nosso convidado. Nós abordaremos um tema sobre brincadeiras e recreação para adolescentes. Você desenvolve recreação com seus adolescentes? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Nós poderemos trabalhar um pouco mais sobre isso nessa videoaula. Seja bem-vindo. Entre as atividades, e para que nós possamos desenvolvê-la, nós precisamos ter algumas preocupações. Primeira preocupação, você conhece o seu adolescente? No mundo que nós vivemos hoje, os nossos adolescentes têm se tornado cada vez mais informados, cada vez mais antenados, muitas vezes mais antenados que o próprio professor. E para que a gente possa conquistá-los, a recreação emerge como uma tentativa de envolvê-los na classe, envolvê-los com os amigos, envolvê-los principalmente com Deus. Vamos definir recreação? Existem hoje muitos temas. Diversos temas são apresentados e diversas classificações para recreação. Eu escolhi um que nós possamos utilizar e que tenha mais características com nossa crença, com a nossa fé. Recreação é uma atividade física ou mental. Aqui o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer necessidades de ordem física, psicológicas e social, e de cuja a realização lhe advém prazer e que é aprovado pela sociedade. Essa é uma das definições. Mas para entender recreação, nós precisamos ir na origem da palavra. A palavra recreação, ela vem do termo recreare. O termo recreare significa recriar, fazer uma coisa que já existe. É pegar um tema que você já conhece e trabalhá-lo de uma forma melhor. Vamos entender um pouco melhor esse tema? A palavra recreação, ela sugere uma divisão em três palavras distintas. Recreação. O que seria cada uma delas? Vamos entender juntos? Recreação, como eu já tinha comentado, é o refazer. É pegar uma coisa que já existe e refazê-la. O crer é acreditar nessa atividade. É acreditar que ela pode fazer a diferença. E por fim, a ação, que é propriamente a atividade feita. Isso é recreação. É pegar uma atividade, por exemplo, que seja, imagina comigo, português, matemática, química, física, alguma coisa que não seja tão interessante. O que eu faço? Eu faço uma música, eu faço um jogo, eu faço uma brincadeira, e com essa atividade eu consigo conquistar a pessoa que está assistindo, a ponto que ele aprenda simplesmente brincando. Imagine, por exemplo, se o seu adolescente, ele chegar na sua classe, ele passar o tempo todo ali brincando, recreando, conversando, interagindo, e no final, além da atividade ser alegre e motivadora, ele aprendeu o conteúdo. Ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu sentir o objetivo que você tinha dentro da classe, seja da lição ou de uma atividade de sábado à noite. A recreação, ela possui características peculiares e nós precisamos tomar alguns cuidados com essas características. Entre as características estão enumeradas as 5 principais que vai fazer diferença na sua classe. Primeira, ela é gratuita. Você não pode cobrar e nem, de alguma forma, obrigar ele a participar. Ela é gratuita e ela é espontânea. Terceiro item, ela dá momentos de prazer psicológico, de alegria. Você não pode, durante a sua atividade, de nenhuma forma, conduzir o seu adolescente para que ele se sinta envergonhado, humilhado ou coisa parecida. Quarta, propiciar a atividade da criatividade. O que quer dizer isso? Ele tem que, de forma espontânea, vivenciar a recreação, sentir prazer em participar. E organizar de acordo com as características. Então a recreação, ela tem a característica daquela atividade, ela tem que ser organizada de acordo com aquela atividade e de acordo com o público que vai participar da atividade. Particularmente, eu acredito que não exista uma recreação específica para cada idade. Qualquer recreação pode ser adaptada. De acordo com a característica da idade, você faz com que aquela atividade seja adequada para ele. Para continuar, vamos pensar na parte cristã. O que a Bíblia diz sobre recreação? O que o Espírito de Profecia diz sobre recreação? Será que nós devemos, segundo a orientação divina, ter recreação dentro da classe dos adolescentes? Será que sim? Será que não? Olha só, acompanhe comigo alguns textos que Ellen White escreveu no livro Mensagem aos Jovens.
podemos e devemos dirigir nossa recreação de tal maneira que estejamos melhor habilitados para o máximo êxito no desempenho dos deveres que sobre nós recai e para que a nossa influência sobre os que nos rodeiam sejam mais benéficas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode desenvolver a recreação e que ela deve ser desenvolvida, porque isso é um benefício, porque Deus criou e permitiu que você o fizesse. Vamos continuar com mais um texto? Há espécies de recreação grandemente benéficas, tanto para a mente quanto para o corpo. Uma mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão nas fontes, não só inocentes, mas instrutivas. Quer dizer, nós conseguimos trabalhar a recreação de forma inocente, de forma instrutiva. E aqueles que são espertos, aqueles que são inteligentes, aqueles que têm conhecimento maior de Deus, terão certeza de que aquela atividade é uma atividade que o próprio Jesus faria sem dificuldades. Continuando, nós precisamos pensar nas características da recreação. E características do recreador, para começar, é pensar o que eu preciso ter para fazer uma recreação com os meus adolescentes. Eu enumerei as 16 características que eu considero principais. Primeiro, espiritualidade. É preciso que o recreacionista, que o professor, que o coordenador, aquele que vai fazer a atividade, pense que todas as suas atividades são primeira e unicamente para engrandecer o nome de Deus. Segunda, mostre-se atento a todas as coisas, a um olhar, a uma palavra, a uma atitude. Iniciativa. É preciso alguém que comece, alguém que decida fazer a recreação. Paciência. Às vezes na sua classe talvez tenha ali um adolescente que não queira participar, ou que tenha mais dificuldade para aprender, ou que às vezes até critique a atividade que você vai fazer. É preciso paciência. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe é fundamental. Você vai desenvolver uma recreação com a sua classe, escolha alguns adolescentes ou alguém da sua equipe, divida com ele, planeje junto com ele. As chances de dar errado são bem menores se você tem uma equipe. Flexibilidade. Durante a atividade, de vez em quando, é preciso mudar alguma coisa. As atividades, por exemplo, que nós vamos sugerir para você, você pode, durante a sua classe, adaptá-las e fazê-las de outra forma. Você que vai decidir isso, você que vai ter essa flexibilidade. Criatividade é usar ela da melhor forma. Senso de organização é planejamento desde material, desde espaço, de pessoas. Continuaremos daqui a alguns minutos falando melhor sobre organização e planejamento. Afetividade. O recreacionista, ele tem que ter afetividade. A recreação propicia isso. Ela tem que ter carinho, tem que ter amor pelos adolescentes. Sensibilidade. Sensibilidade é saber escolher o momento certo de fazer a atividade e como fazer essa atividade de uma forma que alcance todos. Autocontrole. Nós vemos muitas pessoas brincando tanto, envolvendo tanto com a atividade, que começa a fazer parte da atividade, não dirigir ela. Cuidado, não seja dirigido pela atividade. Coordene ela da melhor forma. Capacidade de observação. Quando nós observamos uma atividade, ela sendo executada ou antes de ser executada, nós podemos, com maior certeza, escolher que atividade fazer, como alcançar essa atividade e, principalmente, durante a atividade, observar que efeito essa atividade teve sobre o adolescente. Extroversão, alegria. Os adolescentes gostam de pessoas alegres. Seja alegre, brinque com eles, consiga conquistá-lo pelo amor e pelo carinho que você vai demonstrar através de cada atividade. Transmita segurança, tenha certeza da atividade que você vai fazer, conheça ela, estude, pesquise, leia. Tenha com o seu adolescente empatia e principalmente dinamismo. Trabalhe de forma animada, de forma alegre, envolvente. Tenho certeza que vai ser diferente, pode acreditar. Vamos trabalhar agora um pouquinho mais sobre planejamento. Para que você possa fazer uma atividade recreativa, você precisa levar em consideração algumas situações. E eu quero citar elas para vocês. Para começar, nós utilizaremos um termo. É uma ferramenta. Essa ferramenta envolve alguns passos, que são perguntas em inglês. Que é o que, por quê, quem, aonde, quanto, quando e como. O nome dessa ferramenta é 5W2H, você pode encontrar ela facilmente na internet e nós vamos responder a cada pergunta. Quando você conseguir responder todas as perguntas, você vai conseguir, então, terminar a atividade, você vai conseguir elaborar um planejamento para a sua atividade.
Primeira parte é o quê? Para falar sobre o quê, é pensar que atividade que eu vou dirigir. É o estudo da lição da Escola Sabatina? É uma hora social? Eu vou fazer um day camp? Eu vou fazer um evento na igreja? Você tem que escolher o quê? Vamos começar? Escolhendo o quê? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar então que nós vamos fazer uma lição da escola, um estudo da lição da classe dos adolescentes. Em seguida, você tem que pensar no porquê. Se eu estou fazendo o estudo da lição da classe dos adolescentes, qual o objetivo daquela lição? O porquê daquilo? Nós temos vários porquês. Dentro da sua classe, você pode pensar em afetividade, você pode pensar em relacionamento com Deus, você pode trabalhar um tema específico, nós vamos trabalhar ou graça, ou dízimo, ou qualquer fundamento, seja ele profecia, mas nós temos aqui para a ciência 4 grandes divisões. O cognitivo, que envolve alguns desses termos que eu comentei com você, o físico, uma atividade física que no caso dos adolescentes é bem motivador, socioafetivo, o relacionamento que ele tem entre eles, e por fim o espiritual, que é o mais importante. Tendo a certeza, todos essas características, esses desenvolvimentos estão diretamente interligados. E quem? Quando nós trabalhamos com quem, nós devemos ter algumas preocupações. Quais são as preocupações? Você tem que pensar quais são as características dos seus adolescentes, do que eles gostam, o que eles fazem, quais são as práticas deles do dia a dia. E aí você vai pensar na atividade, leva em consideração o sexo, a idade, você tem que levar a etnia, porque cada um tem uma forma de ver uma certa atividade. Para alguns aquilo pode ser até uma ofensa. Então cuidado, leve em consideração a pessoa com quem você vai fazer a recreação. Aonde? É uma sequência de preocupações. Você vai pensar, se eu for fazer no parque, eu imagino que eles vão querer fazer atividade física. Se eu estou fazendo no sítio, eu tenho piscina, eu tenho que me preocupar com a segurança da piscina. Se eu vou fazer no parque aquático, por exemplo, olha que interessante. Você não imagina, por exemplo, que você vai chegar com seus adolescentes no parque aquático e você vai ficar lendo a Bíblia com eles. Você pode até fazer isso, mas você tem que se preocupar com o local e aonde para que você possa alcançar o objetivo ideal e para que você possa fazer as suas explicações, as suas colocações no momento certo. E aí você pode desenvolver com eles vários tipos de passeio. Quer conquistar o seu adolescente? Passeia com ele, conviva, pratique dos hábitos que ele costuma fazer. Quando? A data é um momento muito importante. Você tem que pensar com muito carinho na data ao escolher. Se você vai fazer uma dinâmica mais demorada, por exemplo, tem que tomar cuidado, pode ser um 13º sábado. Tem que tomar cuidado com a data, se é um feriado, se é aniversário de alguém. Você vai fazer um evento e não se preocupou com a data ideal, pode ser que você acabe se frustrando com esse evento. Escolha bem, vai descobrir, vote na comissão, se possível. Ou se o evento for um evento mais curto, se preocupa se há uma saída da igreja, se existe um programa especial, para que você possa ter o maior público possível no seu evento e que ele seja um sucesso. Outra preocupação importante é quando nós pensamos nos custos. Os custos são algo primordial. Você tem que pensar na segurança, na alimentação, no transporte. Conforme o evento que você escolheu, se preocupe para que você não sofra nenhuma situação complicada. Por exemplo, o seguro das crianças. Hoje é uma coisa muito fácil, muito acessível. Você faz o seguro dele e você fica tranquilo, por exemplo, com a parte de segurança. Mas existem outros elementos como transporte, materiais. Se você vai fazer uma gincana, se preocupe com o planejamento do prêmio, por exemplo. Fica muito chato você fazer a gincana e falar, outro dia eu vou dar o prêmio. Se você tem isso no seu planejamento, ótimo. Agora, se isso não faz parte do seu planejamento, você simplesmente esqueceu a premiação, isso aí vai dar um problema muito sério. Quem sabe no próximo evento eles não estejam tão motivados, porque ele vai pensar, não tem premiação. Cuidado. E o como? Ele é o evento propriamente dito. É o que você vai fazer lá em nível de segurança, de atividades, de escolha. Pensa no preço, pensa na estrutura, e aí você vai brincar, você vai recriar. Vamos conhecer algumas atividades. Eventos. Por exemplo, hoje, os eventos na natureza, seja ele o arvorismo, o raft, o surf, são eventos bem sugestivos. Os adolescentes costumam gostar muito de atividades com a natureza.
O segundo item são as gincanas, são os jogos, as brincadeiras, que eles costumam participar de forma bem ativa, quando bem planejado, quando bem estruturado. As dinâmicas são outra atividade bem sugestiva para adolescentes, principalmente porque as dinâmicas em si, na sua grande maioria, têm um cunho educacional muito grande. Eles conseguem dali tirar grandes lições e aprender coisas maravilhosas. E aí, para terminar, sobre a parte de eventos, eu queria falar para você e te sugerir sobre horas sociais. É uma cultura própria da nossa igreja. Eu não sei se você conhece, mas há muitos anos atrás era muito comum. E hoje, com o tempo, infelizmente, nós temos perdido esse hábito. Das brincadeiras de roda, dos brinquedos cantados. Uma sugestão para que você possa conhecer pessoas que já brincaram e que possa inspirar os seus adolescentes a se envolver nessa atividade, que é tão inocente e tão interessante. Agora, para encerrar, nós queríamos convidar você a ver algumas atividades que podem envolver os seus adolescentes. Lembrando que essas atividades elas não são um fim em si só. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode usar essas atividades, mas mais que isso, você pode adaptá-las. E mais do que adaptá-las, procurar outras formas, outras atividades que sejam interessantes e que com elas você possa recriar, você possa aprender e você possa desenvolver os seus adolescentes. Fique com Deus, um abraço e que Deus abençoe a todos. Entre as atividades que nós vamos sugerir está a brincadeira do Zoom, que é uma atividade muito simples, uma atividade muito envolvente que você pode usar na sua igreja, claro, adaptando com as características dos seus adolescentes e com a característica da sua igreja. Para brincar dessa atividade, nós escolhemos aqui, estamos com alguns adolescentes, nós já tivemos a oportunidade de conversarmos um pouco e vamos agora desenvolver essa atividade. É muito simples. Você vai olhar para o seu companheiro do seu lado e vai dizer para ele Zoom. Eu falo para você e você diz para ele, tudo bem? Zoom. 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 Muito legal. Só que aí, como a gente está no semicírculo, cada vez que chega lá o Zoom, ele continua com você. Tudo bem? Zoom. 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 Muito bom. Aqui nós estamos fazendo no ritmo limitado, para que você possa entender melhor. Só que quanto mais rápido você fizer, mais interessante vai ser. Eu vou pedir para vocês fazerem numa velocidade que seja amena para que todo mundo possa entender melhor a atividade. Tudo bem? Agora eu vou acrescentar alguma coisa a mais do que o Zoom. Eu vou acrescentar o RAM. Por que Zoom? Porque a ideia é como se você tivesse um carro passando. Então você diz zoom, 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 olhando para um carro. Só que se o carro vem numa certa direção, nós podemos mudar essa direção. Como que a gente faz isso? Quando alguém falar RAM, se ele falou zoom, zoom, ele falou zoom. Se ele falar RAM, o carro muda de sentido. Você não fala e aí o sentido se torna oposto. Imaginando que quem errar sai ou é penalizado. Vamos começar então? Pode começar, querida. Zoom. 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 Ha. Zoom. 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 Ha. Zoom. 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 Ha. Zoom. Ha. Zoom. Zoom. Ha. Zoom. Zoom. Ha. Zoom. Zoom. Muito bom. Agora vamos acrescentar alguma coisa a mais, tá bom? Agora, em vez de nós fazermos só o RAM e o zoom, nós vamos acrescentar o bibi. Como que é o bibi? Ela falou zoom, zoom. Se ele falar bibi, pula uma pessoa e ela continua o jogo. No mesmo sentido. Importante que você precisa ter atenção nesse jogo. Se ele falou bibi e ela falar, de repente, pulou ele, ela falou RAM, muda o sentido, só que continua com ele, que está ao lado dela. Vamos fazer na prática? Pode começar. Zoom. 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 Bibi. Zoom. 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 Espera aí que houve um erro aí. Vamos começar de novo. Atenção, vai lá. Zoom. 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 Bibi. Zoom. 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 Ha. Zoom. 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 Ha. Zoom. Zoom. Bibi. 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 Errou de novo. Mas o erro faz parte do jogo. O objetivo é que a gente erre. Querido, essa atividade ela pode ser desenvolvida dentro da sua classe dos adolescentes ou no sábado à noite. Mas o objetivo é integrá-los, que eles possam rir e brincar como nossos queridos adolescentes aqui fizeram. Que Deus abençoe e que essa seja mais uma ferramenta para o seu ministério. Entre as atividades sugeridas, nós temos também o que nós chamamos de quebra-gelo. São atividades para misturar os jovens, para que eles se sintam integrados com outras pessoas. Essa atividade é um bom exemplo disso. Cada um de vocês receberá um nome de uma fruta. Com os seus adolescentes, você pode escolher outras coisas. Pode escolher até características da Bíblia, nomes de livros da Bíblia ou animais. Agora nós vamos fazer com frutas, tudo bem? Então eu vou te dar um nome de uma fruta, vai ser pera.
e você melão. Pera, melão, pera, melão e pera. Tudo bem? Quando eu disser o nome da sua fruta, você troca de lugar. Todos que são pera, troquem de lugar, por favor. Melão, troca de lugar. Quando eu falar salada de fruta, todos vão trocar ao mesmo tempo. Vamos começar de novo? Pera, troca de lugar. Melão, troca de lugar. Salada de fruta. Nessa atividade, você também participa tirando uma das cadeiras. Quando você entrou, ela sobrou e agora quem vai dirigir a brincadeira, trabalhando aí liderança, é um dos adolescentes. Você faz a mesma situação, escolhe as frutas e você pega um dos lugares quando você falar salada mista. Pode falar. Ok. Pera. Melão. Salada de fruta. Tá, pera. Ele que vai ficar fora. Melão. Nessa atividade, pode sentar. Uma atividade simples, que você vai trabalhar, primeiro que eles trocam de lugar, então eles se misturam. Né? Os adolescentes têm as características de ficar perto sempre das mesmas pessoas, nesse caso eles estão misturados através de uma brincadeira. Você trabalha a liderança, porque em certo momento da brincadeira, um dos adolescentes tem que liderar o jogo. Importante, é claro, nós estamos aqui no semicírculo, mas você pode fazer isso no círculo, fica mais interessante. Colocar quantas frutas você achar interessante, dependendo da quantidade de adolescentes. Pode ter certeza, vai fazer muita diferença, vai integrar, vai ter alegria e vai ter principalmente mais amizade e louvor a Deus.